Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco, que Deus abençoe sua vida, sua família. Nós estamos aqui em mais um dia, na presença do Senhor, clamando a Deus por milagres. Hoje é o 19º dia de uma caminhada de 40 dias de milagres. Estamos chegando na metade do caminho e nós louvamos a Deus porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós temos a certeza de que Deus ele está agindo em nosso meio. E nós não podemos perder a fé. Observe que durante todos esses dias nós temos falado acerca de fé. E hoje não vai ser diferente, porque não existe milagre sem fé. Nós precisamos crer, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Nós vamos, neste momento, refletir acerca do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 31, que diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Essa passagem fala acerca de Jesus quando estava andando sobre as águas. Diz a palavra que Jesus disse para os discípulos ir à frente e ficou para despedir a multidão. Depois Jesus ele vai andando sobre as águas. Quando os discípulos veem, eles se assustam. Será um fantasma? É um fantasma. E Jesus grita dizendo: não temas, sou eu. Jesus se apresenta, sou eu. E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo agora. E Jesus olha para ele e fala: então vem, Pedro. E Pedro também sai andando sobre as águas ao encontro do Senhor. Mas diz a palavra de Deus que quando Pedro começa a olhar ao redor, sentir o vento, perceber ali a realidade ao seu redor, de repente, então, ele começa a afundar. Ele afundando, ele grita: Senhor, socorre-me, e Jesus o toma pela mão e o traz novamente para cima. E diz aqui a palavra de Deus que Jesus olha para ele e vai fazer essa pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha que fato curioso. Enquanto Jesus estava com os olhos enquanto Pedro estava com os olhos em Jesus, Pedro foi caminhando sobre as águas. Mas quando ele começou a sentir o vento, e quando ele começou a olhar ao seu redor, imediatamente ele começou a afundar. Muitas das vezes, nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Muitas das vezes nós começamos a olhar as circunstâncias ao nosso redor, a situação à nossa volta. E o propósito do Senhor sobre a nossa vida é exatamente que os nossos olhos estejam nele. Não tire os seus olhos do Senhor. Quem sabe nessa caminhada de 40 dias, você está passando por alguma situação, por algum problema, e às vezes, sem perceber, você começa a olhar para aquele problema e focar naquele problema e se preocupar com aquele problema. Não faça isso, não tire os seus olhos do Senhor. Permaneça firme, permaneça convicto. Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Pedro disse: Senhor, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse: então vem, Pedro. Jesus chamou Pedro. E enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele foi caminhando tranquilamente sobre as águas. Mas a palavra diz que Pedro sai do barco, começa a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Quando sentiu a força do vento. Às vezes passam ventos na nossa vida. Às vezes passam situações na nossa vida que fazem com que nós tenhamos medo. E o medo nos faz afundar. Mas Jesus é poderoso para nos tomar pelas mãos, para nos sustentar, para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Não olhe para a situação, não olhe para os ventos ao seu redor, não olhe para as circunstâncias ao seu redor, mas creia, porque Deus é poderoso para continuar agindo. Ele continua cuidando
Ele continua tratando, Ele continua guardando, Ele continua abençoando. Nós vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Vamos agradecer a Ele, porque Ele tem nos sustentado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti e neste momento nós Te pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, possa estender a Tua mão. Ó Deus, quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos convocar para alguma coisa que possamos fazer com fé. Ó Deus, Pedro, ele olhou para a situação, ele olhou para os ventos, ele tirou os olhos do Senhor e foi olhar para aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E quando Pedro faz isso, imediatamente ele começa a afundar. Nos dê a sabedoria, Senhor, para não afundarmos, porque se tirarmos os olhos do Senhor, iremos afundar. Mas nós estamos pedindo ao Senhor neste momento, ajuda-nos a mantermos com os nossos olhos fixos em Ti, ó Pai, a caminharmos em Tua direção, a crermos que aquele que nos chama nos sustenta. Abençoa, Senhor, a vida de cada um daqueles que estão participando dessa live, aqueles que posteriormente vão estar assistindo esse vídeo, mas que a Tua boa mão esteja estendida, que a Tua graça, Senhor, nos alcance, que o Teu poder seja sobre nós. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não duvidemos, mas que apenas possamos crer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe esse dia abençoado, né, que Ele está nos dando, que seja um dia de paz, de bênção, de vitória na presença do nosso Deus. Que Deus possa guardar o seu coração e que Deus possa te ensinar a guardar o seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz isso, de tudo que devemos guardar, que acima de todas as coisas guardemos o nosso coração. Peça sabedoria a Deus, Ele irá te dar sabedoria e você vai guardar o seu coração em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um bom dia, paz seja convosco.